Olá e bem-vindos. E se uma tentativa de proteger o sistema financeiro mais poderoso do mundo acabasse, na verdade, por acelerar a sua queda? Parece um paradoxo, certo? Pois, essa é a alegação dramática que vamos analisar hoje. Uma história que envolve a Venezuela, o petrodólar e uma possível reviravolta na economia global. E esta citação, bem, ela é a faísca que acende toda esta discussão. A ideia de que as políticas criadas para defender o dólar possam, ironicamente, estar a minar o seu domínio é exatamente o paradoxo que vamos explorar a fundo. Então, a narrativa que está em cima da mesa é esta. Ao ser isolada do sistema do dólar, a Venezuela foi, sem querer, transformada numa espécie de laboratório. Um laboratório que está a testar, em tempo real, um futuro pós-dólar. Será que estamos a ter um vislumbre de uma nova ordem económica? É isso que vamos tentar perceber. E aqui chegamos à pergunta fundamental. Estamos a assistir a uma rebelião económica planeada, uma escolha estratégica? Ou será que a história é um pouco mais complicada, mais parecida com uma luta desesperada pela sobrevivência? A seguir, vamos começar a separar a manchete da realidade. Ok, para começar a montar este puzzle, temos de ir à base de tudo na economia venezuelana, o petróleo, porque é precisamente na enorme diferença entre o seu potencial e a sua realidade que encontramos a chave para entender tudo o que aconteceu a seguir. Vamos começar com o potencial, que é inacreditável. A Venezuela está assentada em cima das maiores reservas de petróleo do mundo. É o número 1. Em teoria, isto devia ser um bilhete dourado, uma garantia de um lugar de destaque no palco mundial. Mas, como sabemos, a teoria e a prática nem sempre andam de mãos dadas. Pois, a realidade é um choque. A produção hoje em dia ronda os 1,1 milhões de barris por dia. É uma fração, uma sombra do que já foi. E este abismo entre o que está debaixo da terra e o que o país consegue realmente extrair explica muita coisa. Ok, mas porquê? O que é que causou esta quebra? Bem, não foi só uma coisa. Foi uma espécie de tempestade perfeita. Sanções internacionais que apertam a economia, anos e anos de falta de investimento que deixaram a infraestrutura a cair aos pedaços e, claro, a perda de acesso aos seus mercados de sempre. Com este cenário, o resultado era quase inevitável. Encurralada, a Venezuela não teve outra opção senão procurar novos parceiros e, mais importante ainda, encontrar novas formas de fazer negócio que contornassem o sistema financeiro tradicional. É exatamente aqui que a história da desdolarização começa a ganhar força. E isto leva-nos ao que se pode chamar o Manual da Desdolarização. Pensem nisto. Quando a moeda mais poderosa do mundo se transforma numa arma contra um país, como é que esse país sobrevive? Vamos ver as táticas e as ferramentas que fazem parte deste novo manual de jogo económico. Antes de mais, vamos só alinhar o que é isto da desdolarização. É um termo que anda por aí, mas, na prática, o que significa? Basicamente, é o processo de reduzir a dependência do dólar, de criar um sistema onde o dólar não seja o intermediário obrigatório para todo o comércio global. É, no fundo, uma tentativa de reescrever as regras do jogo. E atenção, isto não é só teoria, já existem ferramentas bem concretas a ser usadas. Estamos a falar, por um lado, de sistemas de pagamento alternativos, como o CIPS chinês, por outro, de formas de contornar a rede SWIFT, que é o coração do sistema atual, e, finalmente, de fazer acordos diretos, negociando nas suas próprias moedas e, assim, tirando o dólar da equação. E o resultado? Bem, é só olhar para os números. Este gráfico é impressionante. Em certos períodos, uns esmagadores 80% das exportações da Venezuela foram pagas em yuan, euros ou rublos. 80%! Isto já não é uma pequena fissura no sistema, é uma mudança radical na forma como o país faz negócios com o mundo. Muito bem, então agora é hora de juntar as peças todas. Vimos a manchete dramática, vimos os factos no terreno. A grande questão que fica é, o que é que tudo isto significa na prática? Estamos mesmo a assistir ao nascimento de uma economia verdadeiramente pós-americana? Este quadro ajuda a separar as águas. De um lado temos o mito, a ideia de uma revolução deliberada contra o dólar. Do outro, a realidade, que é mais complexa, uma tática de sobrevivência forçada pelas circunstâncias. Ou seja, a Venezuela não está a destruir o sistema do petrodólar de propósito, mas as suas ações, por pura necessidade, estão a expor as fragilidades e as rachas nesse mesmo sistema. E é aqui que temos mesmo de dar um passo atrás e ver o quadro geral. Porque isto não é só sobre a Venezuela. Ela é, talvez, o caso mais extremo, mas faz parte de uma tendência muito maior e mais lenta, a nível global. Países como a China, a Rússia e outros membros dos BRICS estão todos a procurar ativamente formas de reduzir a sua dependência do dólar e ganhar mais autonomia. E para onde é que isto vai? As fontes que analisamos desenham alguns cenários
bem plausíveis. Imaginem o impacto de novas políticas de tarifas a acelerarem a fuga do dólar. Imaginem a pressão sobre o bloco BRICS a acabar por uni-los ainda mais. E no meio disto tudo, o investimento chinês na Venezuela a redesenhar o mapa geopolítico. Isto não é ficção científica, são possibilidades bem reais e no nosso horizonte próximo. O que nos deixa com a pergunta final, a grande questão. Será que a história da Venezuela funciona como um tiro de aviso, um alerta para a fragilidade do domínio do dólar? Ou será que é o primeiro esboço, o projeto de um futuro diferente, de uma economia global multipolar? A verdade é que talvez seja as duas coisas. E a história, essa, ainda está a ser escrita, diante dos nossos olhos.